voltando aqui, teve uma interrupção imprevista no vídeo, mas voltando, a gente está falando sobre Gênesis 1, 26, quando Deus fala, façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Né? O ser humano é o homem, né, feito à imagem e semelhança de Deus, é o homem do termo masculino e o ser humano feminino também. Lembrando que todo o processo de criação de Deus, quando Deus faz os animais, de uma maneira em geral, Deus sempre os cria macho e fêmea. Ou seja, não há uma qualificação entre os gêneros. O que há é apenas uma diferença biológica para a manutenção da espécie e a procriação da espécie. Então, homem e mulher é a espécie humana criada macho e fêmea. Não há uma qualidade maior, seja do masculino ou do feminino. Ambos são essencialmente iguais, só há uma distinção biológica, que não é qualitativa, é biológica, para que haja a possibilidade da manutenção e a procriação da espécie, tá certo? Então, homens e mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus, sem quaisquer distinções entre ambos. Portanto, chega a ser escandaloso pensarmos que as mulheres não tenham os mesmos direitos que os homens dentro e fora das igrejas. Ministerialmente falando, socialmente falando, não é? Porque ambos são imagem e semelhança de Deus e o texto bíblico fala de modo muito claro que Deus não faz acepção de pessoas de maneira nenhuma. Conforme Paulo diz, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, não há homem ou mulher e assim por diante, ou seja, não há distinção. E a gente poderia ampliar essa discussão, porque o sentido do texto é esse, etnia, gênero, religião, etc. Não há evangélico e católico, não há negros ou brancos, não há ricos ou pobres, e por aí vai. Deus não faz acepção de pessoas, como os seres humanos muitas vezes fazem. Né? E ser imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus só falou isso para o ser humano, significa que no ser humano tem características que não tem nos outros seres. E dessas características eu cheguei a citar no vídeo anterior. Primeiro, o ser humano é um ser racional, como Deus é um ser racional. É um ser que pensa, que reflete, né? É um ser que toma decisões e atitudes não apenas baseado no seu instinto, mas de modo pensado nisso. Assim como Deus é um ser racional. O ser humano é um ser responsável, capaz de responder pelos seus atos. É um ser que tem capacidade intelectual, mental, de responder por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele deixa de fazer. É um ser que é capacitado por Deus, seu Criador, a responder pelos seus atos e as consequências desses, assim como Deus o é. E um ponto também extremamente necessário é que o ser humano, imagem e semelhança de Deus, significa dizer que ele foi criado como um ser relacional. Deus é um ser de relacionamento, ele é um ser capaz de se relacionar com a natureza, com os seres criados, por isso ele cria, porque ele é um ser relacional. E é interessante que na cultura judaica se tem uma leitura da criação de Deus comparando essa leitura a uma mulher grávida. Na verdade, a mulher grávida é que é uma projeção humana daquilo que foi Deus ao criar todas as coisas. Fora de Deus não há vida, né? E Deus, para criar todas as coisas, ele abre um espaço nele como uma mulher que está grávida, né? Uma mulher que está grávida, os seus órgãos se retraem, os seus órgãos recuam, e é aberto nessa mulher um espaço para que essa vida seja formada, desenvolvida, e essa vida até estar pronta, ela depende da mulher e não pode haver vida fora dela. E com Deus a criação é assim. Deus abre um espaço nele para que haja a criação, e para isso ele precisa se retrair. Também dá para se comparar com o movimento do coração, né, que retrai e impulsiona, e esse movimento do coração é o que gera a vida e o que mantém
a vida funcionando, a vida se desenvolvendo e se mantendo, não é? E Deus cria esse ser humano como um ser relacional, como um ser que só encontra sua plena realização enquanto ser no relacionamento. E quais são os relacionamentos? O Garcia Rubio vai falar sobre isso no seu livro Unidade na Pluralidade. Deus cria o ser humano para se relacionar com ele, com Deus, para se relacionar consigo mesmo, para se relacionar com outro ser humano e para se relacionar com o restante da criação de Deus. Então, o ser humano ele é capacitado por Deus para ter um relacionamento espiritual ou teológico, ou seja, um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento psicológico, um relacionamento com ele mesmo, e um relacionamento sociológico com o outro ser, e também um relacionamento ecológico com a criação, com a natureza. Não é? Então, o ser humano só é um ser pleno quando ele se relaciona com essas 4 áreas básicas, não é? O ser humano é um ser integral e o ser humano só pode estar bem quando essas 4 frentes, quando essas 4 relações estão em dia. Um ser humano não pode ter um bom relacionamento com Deus estando mal consigo mesmo. Muitas pessoas se sentem desanimadas da igreja, de Deus, da fé, porque estão desenvolvendo um quadro depressivo. É um problema interno que ela reflete na sua relação espiritual. Não pode uma pessoa achar que está bem com Deus se ele maltrata a esposa, o marido, os filhos, a família ou o próximo, né? Porque o apóstolo João diz que aquele que diz amar a Deus e aborrece o seu irmão é um mentiroso e nele não está a verdade. Jesus ensinou a buscar por ele nos menos favorecidos, nos mais vulneráveis, né? Vinde a mim, bendito meu Pai, porque tive fome, me deste comer, sede, me deste beber e assim por diante. E quando questionado, Jesus diz que todas as vezes que aqueles que ali estavam fizeram a um pequenino, a uma pessoa vulnerável, eles fizeram para ele, Jesus, né? E também o ser humano não pode ser um ser espiritual se ele tem um total desprezo pela natureza, se ele maltrata os animais, se ele desrespeita os animais, a natureza, as águas, os rios, se ele polui os rios, se ele destrói as árvores, as flores, a natureza de um modo em geral, né? O ser humano não pode estar bem com Deus destruindo a criação que o próprio Deus o fez. Então, Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, como um ser integral, e esse ser integral significa se relacionar com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com o restante da criação feita por Deus. O texto bíblico fala sobre esse ser humano sendo capacitado a governar a terra, a dominar, e esse domínio é um domínio de serviço também, não é um domínio de usá-la irresponsavelmente, até porque ele, ser humano, depende dessa criação para o seu próprio sustento. Sem a criação, sem a natureza, o ser humano morre, o ser humano não tem como se manter sem a criação, não é? Então, o primeiro mandamento que Deus dá para o ser humano é que ele cuidasse e lavrasse a terra. Porque se ele não fizer isso, ele próprio deixa de existir, porque é a natureza quem gera o sustento e toda a estrutura necessária para que esse ser humano sobreviva e tenha uma vida sadia, tenha uma vida positiva, não é? E é claro que nesse sentido, o ser humano ele é criado por Deus e ele tem todas as possibilidades de viver em paz, de viver bem, né? Por exemplo, o ser humano vive em paz com Deus. Isso num mundo de Gênesis 1 e 2, que é um mundo ideal. O ser humano se encontra com Deus todo dia. O ser humano se encontra com Deus não de modo religioso, não daquelas orações bélicas como muitos fazem, não com aquela concepção que muitos têm de que para ter relação com Deus tem que pagar um preço, é difícil orar,
é pesado orar. Não, não é nesse sentido, não. E nem Jesus propôs nada disso, né? Propôs um relacionamento de pai e filho, de amigos. E assim era o relacionamento do ser humano com Deus no capítulo 2 de Gênesis. Todo momento ele se encontrava com Deus e não havia pesos, não havia bloqueio, o ser humano estava nu e não tinha problema algum nisso, né? Não havia nenhuma crise em relação a isso. Não havia crise interna, o ser humano não vivia preocupado com o que haveria de comer, com o que haveria de beber, com que, como morreria, não é? Com a sua morte. O ser humano não havia nele preocupações desse tipo, porque ele estava em paz com ele mesmo. O ser humano não havia dominação, a mulher não era submissa ao homem, nem vice-versa, porque ambos viviam uma relação plena de respeito, de confiança, de igualdade, conforme o projeto de Deus, conforme o ideal feito por Deus, né? Não havia exploração da natureza. A natureza dava ao ser humano, e com muita qualidade, tudo aquilo que ele precisava para viver e viver bem, sem que o ser humano tivesse a necessidade de. Aliás, necessidade nunca houve, né? Mas sem que ele tivesse a tentação de explorá-la ao ponto de levar espécies animais à extinção, ao ponto de determinar a morte de rios e plantas e assim por diante. O ser humano cuidava da terra e, em troca, a terra respondia, dando a ele todo o sustento necessário. Você certamente já comeu alimentos do mercado e alimentos feitos sem a intervenção no sentido técnico do ser humano, de agrotóxicos e tudo mais. Você sabe bem a diferença, né? Imagina o ser humano sendo responsável com a natureza e só dependendo da própria natureza para tirar o seu próprio sustento. A qualidade de vida é muito maior do que isso. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, há o problema do pecado, né? Mas antes eu só queria ler brevemente o capítulo 2, versículos do 4 até o 17, só para a gente ter um norte disso que eu estou falando, né? Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto quer dizer que o homem só tem vida em si quando recebe de Deus o fôlego de vida, quando recebe de Deus a ruá. A ruá é o que dá vida a esse ser humano. Fala que ele é do pó da terra porque ele está em conexão com esse mundo, não é? Porque ele está em conexão com esse planeta no qual ele vive. Ele não é um alienígena que apareceu aqui, nem um ser espiritual, mas ele é fruto desse chão, né? E ele não pode se esquecer disso. Aliás, humildade, a palavra humildade, tem a ver com humus, com pó da terra, está relacionado ao pó da terra, saber de onde veio, né? O ser humano tem essa leitura dele feito do pó da terra e recebendo o sopro de Deus, primeiro porque ele só tem vida por Deus. E segundo, que ele é fruto desse chão, ele é fruto desse mundo, ele é fruto dessa terra, e ele não pode se alienar disso. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro era o Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio é o Guion, que rodeia a terra de Cush. O terceiro é o Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Interessante que
Havia ouro e pedras preciosas, mas o ser humano não tinha a ganância para com aquilo e até não lhe serviria de muita coisa. Assim como o texto da Nova Jerusalém, né, lá no final do Apocalipse, em que o ser humano na Nova Jerusalém pisa em ruas de ouro, aquilo que os seres humanos se matam nessa terra para ter, no mundo planejado e resgatado por Deus, eles pisarão como se fosse um mero paralelepípedo, né? Tomou, pois, versículo 15, o Senhor Deus ao homem o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Era responsabilidade do ser humano cuidar da terra que Deus havia colocado ele lá. A terra era boa, a terra tinha tudo que o ser humano precisava para viver e viver muito bem. E o ser humano cabia a ele cuidar dessa terra, cuidar desse espaço e usá-la com inteligência e responsabilidade. E o versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Veja que coisa interessante, o ser humano tem uma variedade enorme de árvores frutíferas e está tudo liberado para o ser humano comer, para o ser humano se alimentar. Vai se alimentar muito bem, de modo extremamente saudável, mas esse ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, que é racional, que é um ser responsável, que é um ser relacional, que tem autoridade de dirigir os trabalhos ali da terra, vamos dizer assim, que tem a responsabilidade de cuidar e lavrar a terra, tem ali uma árvore que diz que ele não pode comer, que é a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ela não pode ser, pelo ser humano, consumida. Por que isso, hein? Por que isso? Não era mais fácil Deus não ter criado ela? Sim, mas essa é uma figura de linguagem importante. É um termo muito importante de Deus e para o relato de Gênesis, porque isso mostra que, por melhor que o ser humano tenha sido criado por Deus, ele não é Deus, ele tem limites. E essa proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal é um limite para o ser humano. É lembrar o ser humano que ele não é ilimitado, não é perfeito, não é autossuficiente, ele tem limites. Ele tem aquilo que ele não pode fazer, ele tem a árvore que ele não pode comer, né? Ele não é soberano, ele não é senhor, ele é limitado, ainda que seja um ser criado por Deus e com qualidades que o diferencia dos outros seres, mas ele continua sendo uma criatura de Deus e não um criador. Ele continua sendo um ser imperfeito, ele continua sendo um ser dependente de Deus e dos outros seres criados, né, da conexão com a terra, com a natureza. Ele é um ser que tem os seus limites e ele tem que respeitar isso, porque só quem não tem limite é Deus. E a tentação para que o ser humano comesse desse fruto, você lembra bem, era a tentação de querer ser igual a Deus, é a tentação de se divinizar. Quando o ser humano não aceita ter limites, o que ele está fazendo é tentando se divinizar. E quando o ser humano se diviniza, ele tenta ser mais do que ele foi feito para ser e ele acaba sendo, na essência, menos do que ele foi feito para ser, porque ele rompe a relação com Deus, com ele mesmo, com o próximo, com a natureza, relações essas que eram harmônicas e que são rompidas, desarmonizadas, desequilibradas, quando o ser humano quer se divinizar e quer ser como Deus, né? E isso é muito importante a gente observar, né? E o versículo 17 nós já lemos, mas depois prossegue. Eu também quero ler esse texto para a gente comentar sobre ele, que tem pontos fundamentais aqui sobre a formação do ser humano. Versículo 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Veja, ele é relacional, ele tem que se relacionar. Por mais que o ser humano tenha contato com a criação, ele precisa de alguém idêntico a ele.
E não é só a formação de um casamento aqui, é a formação das relações entre pessoas, das relações interpessoais, das relações sociais, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora não é uma serviçal, não é uma trabalhadora, não é alguém que vai trabalhar para ele, né? Não é uma serva dele, é uma auxiliadora, uma ajudadora, uma amiga, parceira de vida, assim como ele a ela, né? E Deus, havendo formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que ele desse era assim que eles seriam chamados. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, aos animais selvagens, mas a ele não havia ainda uma auxiliadora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este o adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deixa eu falar sobre isso também, que é importante, né? Por que esse símbolo do Gênesis de Deus fazendo o homem dormir, tirando uma costela e a partir dessa costela fazendo a mulher a sua companheira de vida, né? Primeiro, não é verdade aquilo que alguns dizem, que o homem tem uma costela a menos do que a mulher. Isso não é verdade, tá certo? Não é verdade. Homens e mulheres têm a mesma quantidade de costelas. Não tem nenhum sentido em querer afirmar que o ser humano tem uma costela a menos do que a mulher. Isso é uma tentativa de fazer um literalismo bíblico que é infundado e infrutífero, até porque o texto quer trazer uma mensagem muito mais do que qualquer possível literalidade, né? E a mensagem que o texto quer dizer é que a costela fica do lado do ser humano, do lado do homem, no caso. Não fica acima na sua cabeça e nem tampouco abaixo nos seus pés. Isso é um ensinamento importante, um símbolo importante desse ensinamento, né? O que Deus quer ensinar com isso? A mulher não foi tirada da cabeça do homem para que ela não seja superior a ele. A mulher não foi tirada dos pés do homem para não ser inferior a ele. A mulher foi tirada do lado do homem, da costela do homem, simbolicamente falando, é claro, para que seja visto que ela é idêntica a ele, no mesmo pé de igualdade que ele, ao lado dele, não está acima nem abaixo, não está à frente nem atrás, está ao seu lado. Por isso a expressão da costela tirada do lado do homem, para mostrar que ela é da mesma estrutura, da mesma essência, da mesma natureza que o homem, ou seja, idêntica a ele, apenas com gênero diferente. Ela não é superior, mas também não é inferior ao homem, né? Ela não foi feita para mandar no homem, mas também não foi feita para ser mandada pelo homem. Ela é, como o texto diz, uma auxiliadora, uma companheira da vida. Não uma serva, mas uma companheira de vida e de jornada desse ser humano. E ela é, como diz o texto aqui, vai falar aqui, ó, versículo 22, a costela que o Senhor tirou, formou a mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Relação plena com Deus e um com o outro e consigo mesmo, né? Tá tudo certo. Então, o homem se sente animado quando vê a mulher, porque ela é da sua natureza, da sua essência, ela é da sua família, né? Ela é da sua espécie. E isso faz toda a diferença. E como eu disse, não é superior nem inferior, é apenas biologicamente diferente desse homem. E também é interessante, o Levi Strauss estava correto também por essa ótica, quando ele diz que a sociedade vem antes da família, porque até aqui mesmo, quando fala um relato do homem e da mulher sendo criados, o texto diz que o homem deixará o pai e a mãe. Olha, o pai e a mãe anteriores a esse homem que sai e que se une à mulher para formar uma família, já é uma estrutura social anterior à família, né? E aqui nós temos esse relato do ser humano. E na semana que vem, na próxima videoaula, nós falaremos sobre o que o pecado faz com esse ser humano, tá certo? A gente já deu algumas pistas, alguns indicativos, mas falaremos com mais detalhes na próxima aula
lembre-se que vai ter questionário na próxima semana, tá certo? Que se não me engano é dia 11, ok? Pois bem, então o ser humano é criado como ser relacional e no mundo criado por Deus, até o capítulo 2, o ser humano tem paz na sua relação com Deus, é uma relação harmônica, sem pesos e dominações, uma relação em paz consigo mesmo, está tudo bem, uma relação igualitária entre homem e mulher, sem dominação de nenhum dos dois, e uma relação em paz e uma relação harmônica com a criação, com a natureza de Deus. Isso é muito importante. O ser humano, como ser integral, estava em paz com todas as relações que Deus havia criado. A relação com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. Ok? Então, qualquer dúvida, nos procure lá no fórum. E na semana que vem a gente volta com a consequência do pecado na vida desse ser humano criado por Deus de modo integral. Um abraço e até lá. Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus.